Fábio Sormani, do Tite, de críticas. E ele merece críticas pelo jogo de ontem? Não, pelo jogo de ontem, Benja, eu acho que ele merece críticas. Mas eu acho que a mídia poupa o Tite. Poupa porque ele é um personagem, ele é um profissional extremamente bem sucedido nos últimos anos. Dirige um dos principais times do Brasil, se não o principal, ao lado do Flamengo. E a gente sabe muito bem que existe uma grande quantidade de torcedores corintianos na mídia, como existe do Flamengo, etc. E tal. Enfim, a mídia nada mais é do que um segmento da própria sociedade. Entre os médicos no hospital em São Paulo, vai ter mais corintiano do que qualquer outro. Entre padeiros, a mesma coisa. Enfim, então ele goza de uma certa imunidade com boa parte da mídia. Mas eles de ontem, as pessoas falam, escuta, vamos esperar. Se é, por exemplo, um técnico que já está marcado e carimbado pela mídia como um técnico que não é bem sucedido, as pessoas chegam batendo de sola, sem pensar muito no... Desculpa, se o Dunga fosse o treinador ontem, como que seria hoje? Nossa Senhora, se fosse o Dunga ontem, os caras estariam arrebentando o Dunga, não tem a menor dúvida disso. Era pancada pra tudo que é lugar. Lógico. Porque o Dunga... O Dunga, ele tem aquele jeitão dele... assim, carrancudo, né? E ele não tem um diálogo muito bom com a imprensa. Nós sabemos disso. Então, na hora que ele faz uma substituição, uma convocação, o pessoal não poupa. Eu concordo com o Sormani. Eu gosto muito do Tite, ele é meu amigo. Fui campeão com ele no Grêmio como jogador. Mas ele errou ontem na substituição. Entrou só para se defender. Não agrediu o Brasil. Deu 2 chutes no gol. Né? Fez um gol com aquela bola parada, uma falha de marcação ali e fica um pouco de milindre, de criticar. Isso não quer dizer que a gente é contra o trabalho do Tite. Pelo contrário. Acho que ele tem tido um êxito aí muito grande na seleção, fez uma campanha maravilhosa e por isso ele é elogiado até hoje, tem que continuar. E nós temos que continuar acreditando no trabalho dele. Agora, se ele erra numa substituição ou outra, não tem problema nenhum de falar isso. Eu apoio o trabalho dele, confio no trabalho dele. Agora, acho que ontem ele poderia usar um pouquinho. Eu não queria ir para a seleção brasileira. Aí precisou do Tite para ajudar. E é por causa disso não pode criticar? Não, pode criticar. Eu critiquei ontem. Acho que ele mudou mal. Quando ele tirou o Casemiro, se ele quer, joga com cartão amarelo de terno. E é contra a Suíça. Agora, se ele só tem que ter uma postura tática. Porque esse eterno... para botar 2 centroavantes? Não dá para jogar o Firmino com o Gabriel Jesus, 2 enfiados? Por que não pode? O Jesus já jogou pela ponta esquerda, já jogou o Douglas Costa pelo lado esquerdo. Tem muita variedade tática, tem muita opção tática no Banco do Brasil. O que me irrita na seleção brasileira é ver o time estático o tempo todo. O que me irrita na seleção brasileira é esse excesso. O que não pode sair, pode aqui. E o time não anda. Aí você fica impressionado com isso. Ele estava morto, lógico. Morto é uma expressão. Você concorda, Juninho? Primeiro, boa noite a todos. Prazer estar participando. Eu acho que o Brasil pecou. Eu acho que não só o Tite, eu acho que o Brasil pecou no primeiro tempo. Eu acho que não teve a agressividade que a gente estava vendo nos outros jogos. Então, o Brasil teve um primeiro tempo muito bom. Com certeza poderia sair com um placar mais elástico no segundo tempo. Depois o Brasil, ele sentiu o golpe. Eu acho que a gente não esperava, eu acho que eles não esperavam de tomar um gol de bola, principalmente de bola parada, e logo no início do segundo tempo. E aí o Brasil não foi ousado. Eu acredito que essas críticas todas são válidas, são construtivas, mas eu acredito que poderia ser um pouco mais ousado, sim, principalmente na substituição do Casemiro. Talvez colocar o Douglas Costa para abrir um pouco mais a seleção da Suíça, que depois do gol ela ficou mais confiante. Então eu acho que sim, poderia ser um pouco mais ousado ontem. Ô Emerson, faltou ousadia hoje, você concorda com a galera aí? O Tite errou ontem, Emerson? Bom, Benji, eu acho que o Tite poderia ser mais ousado, sim.
Era um momento do jogo que nós poderíamos tentar alguma coisa diferente, né? O Brasil, ele estava com controle do jogo. Não estava jogando bem, sim, pode jogar melhor, a gente sabe disso. Jogando bem, sim, pode jogar melhor, a gente sabe disso. Mas poderia também ter uma situação diferente dentro do jogo. E ele tem esses jogadores no banco. Então nós pensávamos até na substituição do Casemiro.